Fala pessoal, no vídeo de hoje da série Ideias com Python eu quero trazer o tema mercado financeiro, que é uma área que tem aparecido bastante lá no Instagram. As pessoas vêm perguntar como podem utilizar o Python para quem trabalha com todas as áreas do mercado financeiro. E eu, como eu já comentei outras vezes aqui, tenho muita experiência nisso, porque eu trabalhei os últimos 8 anos utilizando o Python com desenvolvimento de estratégia de investimento no mercado financeiro. Eu vou trazer uma série de aplicações que eu já desenvolvi ou mesmo vi desenvolvendo e coisas que eu acho que também são interessantes para quem só investe e não trabalha diretamente nesse ramo. Lá por volta de 2014, eu comecei a trabalhar numa gestora de recursos, que é uma empresa que opera fundos de investimento. Então, desde lá já se vão 8 anos e no começo dessa trajetória, eu comecei utilizando o Excel como minha principal ferramenta de trabalho. Então, não só as operações do dia a dia, como as simulações de desenvolvimento das estratégias que o fundo ia utilizar, eu fazia dentro do Excel utilizando ali as macros para poder fazer uma programação e o que o Excel tem de manipulação de dados. Só que quando eu conheci o Python, Pandas e todas as bibliotecas que vêm junto desse pacote, eu nunca mais toquei no Excel para esse tipo de tarefa. Então essa vai ser uma das ideias que eu vou tentar trazer aqui. E esse vídeo vai ser um pouco difícil para mim sintetizar, porque eu poderia ficar falando 1 hora aqui de várias sugestões para várias áreas diferentes, para áreas que operam, para áreas que não operam, para partes operacionais. Então eu vou tentar ser sucinto aqui. Eu separei as ideias em 2 grandes grupos. Para pessoas que não trabalham com o mercado financeiro e só investem, como que eu acho que o Python poderia ajudar, e para pessoas que trabalham de fato o dia a dia no mercado financeiro, que desenvolvem estratégia de investimento, que de repente trabalham em middle ou back-office de alguma instituição financeira, que fazem trading por conta própria, ou seja, obtêm a sua principal fonte de renda de alguma forma dentro do mercado financeiro. Então, começando por quem não trabalha com o mercado financeiro, mas apenas investe. Então, provavelmente vocês já devem ter desenvolvido alguma planilha própria para poder fazer controle dos seus investimentos, ou mesmo usam os dashboards da corretora, que mostra lá as informações de como é que está a carteira de vocês, quanto dinheiro vocês ganharam por período. Mas muito provavelmente no dashboard da corretora vocês gostam de utilizar, mas sentem que faltam alguma coisa. Ou no relatório de Excel de vocês até conseguem documentar as informações, mas ainda falta algum tipo de gráfico mais aprimorado, ou mesmo ver os dados de uma forma diferente, ou de repente querer consultar as informações no celular em tempo real. Então, para isso, eu acho que uma boa sugestão seria vocês tentar desenvolver o próprio dashboard de relatórios de investimento utilizando o Python. Então, como sempre, lá na plataforma das imóveis a gente tem uma série de projetos. A gente não tem um dashboard específico para controle de investimentos, mas a gente tem uma série de dashboards aqui que poderiam ser utilizados para vocês mesmos montarem a própria análise. Então, por exemplo, esse é um relatório aqui de análise de vendas, mas vocês poderiam substituir cada um desses campos aqui, por exemplo, pelo percentual de cada ativo, evolução do patrimônio, dispor os gráficos de formas diferentes. Poderiam, de repente, misturar aquele primeiro dashboard com o MyBudget, que é um aplicativo para gestão financeira pessoal, então não só para investimentos, mas para controle financeiro. De repente, podem pegar a parte de lançamentos de receita e dados. Então essa seria uma ideia super útil e que a grande vantagem é que ela é visualmente muito melhor, muito mais customizável, vocês conseguem até colocar dentro dela algumas lógicas de programação para poder fazer atualizações para vocês, pegar dados do mercado financeiro em tempo real para vocês verem como é que estão os investimentos de vocês na hora. E esse tipo de projeto aqui estaria disponível em qualquer dispositivo de vocês. Agora, para quem trabalha no mercado financeiro, essa aqui de fato é a minha grande dificuldade, porque eu poderia falar muito sobre isso. Eu poderia dar centenas de ideias diferentes para vários tipos de aplicação, mas eu vou me limitar em apenas 2. Automatização de processos e rotinas, para quem trabalha com middle office, back office ou de repente compliance, e desenvolvimento e simulações de estratégia de investimento, para quem de fato trabalha com trading. Começando pela automatização de rotinas. Para quem trabalha em banco ou alguma instituição financeira, sabe que diariamente vocês têm muitos processos. Todos os dias devem chegar e fazer atualização de relatórios, conciliação de operações feitas no dia anterior, verificação se todos os fundos de investimento estão ou não estão enquadrados em alguma norma, cálculo de cotas, apuração de resultados, envios de e-mails, envios de relatórios. E eu sempre falo que toda vez que existe um processo bem definido, vocês podem utilizar alguma linguagem de programação para automatizar isso para vocês. Então usem o Python para que ele faça esse tipo de trabalho para vocês. Bibliotecas como Pandas vão permitir que vocês joguem fora o Excel e automatizem tudo o que é feito aqui dentro no Python de forma muito mais eficiente e poderosa. Eu tinha algumas rotinas ou algumas macros que eu utilizava no começo da minha carreira que no Excel levavam cerca de 1 hora.
Era um processo muito complexo, ele abria uma série de relatórios, uma série de arquivos, e quando eu trouxe isso para o Python, esse mesmo tipo de processo passou a levar menos de 30 segundos. O Python é muito mais rápido nesse sentido. E em 2018, eu saí dessa gestora e com outro sócio eu abri a Asimov Finance, que é uma empresa focada no desenvolvimento de estratégias de investimento para o mercado financeiro e de criptomoedas. E ela usa só o nosso próprio capital. Então a gente não abre essas estratégias para terceiro, a gente roda nós mesmos. E é essa empresa que sustentou inclusive a Asimov Academy nos primeiros anos dela, enquanto ela não tinha ainda escopo para se manter de pé. E lá na Asimov Finance, a gente tem uma série de procedimentos operacionais que têm que ser feitos todos os dias, e a gente automatizou tudo com Python. Então eu acho que uma vez que vocês entendam como utilizar Python, Pandas, os módulos OS, vão ficar muito mais fácil. Eu trouxe aqui um pequeno exemplo só para vocês entenderem a ideia da coisa. Vamos supor que vocês trabalhem com fundos de investimento. Isso é um tipo de informação comumente muito utilizada. E aqui existe um site do governo, que é o dados.gov, que ele tem uma série de informações diárias sobre todos os fundos de investimento no Brasil. Se vocês clicarem aqui, por exemplo, a gente tem informações compiladas de julho de 2022. Se eu clico aqui e clico em mais informações, a gente consegue ainda clicar aqui ir para o recurso e ele me dá esse arquivo zipado que é baixado no meu computador. Então imaginem que diariamente vocês devam ter portais onde vão querer buscar essa informação ou mesmo buscar daqui de repente. Isso aqui em Python pode ser feito de maneira muito simples, eu vou mostrar rapidamente como. Então esse portal aqui ele contém informações, nesse caso, a partir de julho de 2021, ou seja, sempre um ano. Então a gente pode montar uma lógica usando listas e strings para que eu consiga compilar essa informação de ano e mês e, utilizando essa URL que está aqui, vocês devem perceber que se eu colocar no meu navegador e executar, ela baixa esse arquivo. E se eu substituir aqui, por exemplo, 2021, ela vai baixar o arquivo de 2021 também. Então, para isso que eu fiz essa lógica aqui, porque eu vou utilizar uma biblioteca do Python chamada requests e a URL lib para permitir que eu baixe esses arquivos automaticamente, compile eles no meu computador, trate esses caras e consiga depois visualizar essas informações. Se começaria aqui construindo uma lógica, um for, então para cada mês em cada um desses meses, eu vou montar uma string, que é essa stringzinha final aqui, inf diário, e eu vou juntar a string do month aqui. E eu vou colocar ainda uma string, só para dizer que eu estou baixando esse arquivo, vou colocar essa string aqui dentro da string. Vou montar agora a URL, simplesmente pegando aquela lógica, encaixando aqui no fim essa string, e eu vou baixar esse arquivo. Para isso eu vou utilizar uma biblioteca chamada urllib.requests. Então, eu executo ela, venho aqui no fim, e eu vou utilizar urllib.request.urlretrieve, passar a minha URL e dizer onde que eu vou salvar esse arquivo no computador. Então reparem, eu vou executar e ele vai começar a baixar um por um programaticamente. Então tá aqui, os arquivos já foram baixados no meu computador, são esses arquivos aqui. Eu poderia agora usar a mesma lógica para tratar cada um deles e abrir, porque eles estão zipados aqui, eu quero colocar eles dentro de uma pasta específica. Então vou de novo iterar sobre os meses e eu vou agora utilizar o OS para poder navegar e entender qual que é o diretório que eu estou. Eu vou montar aqui um arquivo contendo os.path.join, vou colocar aqui o getswd e o file, ou seja, aqui eu vou estar pegando todo o caminho do meu computador. Essa linha de código aqui ela vai juntar a localização completa desse arquivo aqui. E eu vou utilizar uma outra biblioteca chamada zipfile. E aí, com a zipfile, eu vou abrir o meu arquivo chamando zipref e eu vou extrair ele na pasta extract file. Eu vou executar, a nova pasta extract foi criada e agora eu tenho todos os arquivos aqui separados por pasta com os arquivos CSV aqui dentro. E agora eu tenho os dados do governo todos carregados aqui dentro. Eu poderia, inclusive, analisar esses dados com Pandas. Aqui eu tenho uma tabela com 500 mil linhas, só que o Pandas consegue lidar muito facilmente com isso. Então, esse tipo de projeto ele é muito facilmente desenvolvido com Python e uma vez que vocês gastam energia inicial para construir ele fica para sempre e nunca mais vai tomar o tempo de vocês com esse tipo de rotina. Agora a última sugestão, que eu acho a mais importante porque foi a que eu mais utilizei ao longo desses 8 anos, que é a simulação e desenvolvimento de estratégias para quem trabalha com trading, ou seja, quem opera de fato no mercado, quem compra e vende ações, quem compra e vende commodities ou futuros, criptomoedas, tem alguma estratégia bem definida,
O Python é um aliado essencial para que vocês consigam de fato verificar se aquela estratégia faz sentido ou não. E aí, se vocês pararem para observar, na internet existem infinitos traders que apresentam uma série de regras muito malucas, coisas como, por exemplo, imagine aqui eu estou vendo o gráfico do futuro da bolsa, gráfico diário. Eles vêm e começam a colocar desenhos, inventam alguns padrões, isso aqui é uma resistência, aqui eu tenho um suporte, se o gráfico passar desse ponto aqui, por exemplo, a partir desse ponto ele deveria ter uma retração, então é um bom ponto de venda. Existe uma teoria gigantesca sobre esse tipo de coisa, isso aqui se chama análise técnica. Tem muita gente também que traz um monte de dogma sobre análise fundamentalista, que é analisar os números de uma certa empresa, como por exemplo, aqui eu tenho indicadores fundamentalistas da Petrobras, como é que estão as dívidas, como é que estão alguns indicadores financeiros, como é que está a cotação do ativo e a variação no mercado, como é que estão algumas informações sobre retorno, margem, dívida, ativo, passivo. E pegam esses números aqui e também criam uma série de regras dizendo como que vocês deveriam utilizar esses conceitos para operar no mercado. Então vocês vão ouvir coisas como, por exemplo, uma carteira de investimentos formada por ativos que pagam mais dividendos tende a ser muito melhor do que ativos que não pagam no longo prazo. Regras como, por exemplo, investir em fundos de ações de tais gestores tende a ser muito melhor do que investir na bolsa. E onde é que o Python entra aqui? Esses dois tipos de estratégia que eu falei podem ser chamados de análise técnica e análise fundamentalista. E eu sou partidário de um terceiro tipo, que é a análise científica ou análise quantitativa, que é vocês pegarem e desenvolverem estratégias de investimento baseados em hipóteses que vocês levantam sobre o comportamento do mercado, mas olhem para essa estratégia e tentem ver historicamente se existe algum tipo de segurança estatística nos últimos 10, 20 anos, ou dependendo do tipo de estratégia, até mais tempo, e verificar se essa estratégia se comporta bem no passado e se a quantidade de vezes que ela respeitou aqueles padrões é estatisticamente válido para que vocês de fato coloquem dinheiro. Aqui no canal tem uma série que eu já fiz sobre trading quantitativo, vou deixar até referenciado aqui, para que vocês possam dar uma olhada nesse tipo de assunto, onde eu discorro com muito mais profundidade lá, até faço uma análise de investimentos, mas a grande mensagem que eu passo é: usem o Python como uma ferramenta para data science, analisando dados do mercado financeiro. Então vocês podem aqui utilizar bibliotecas como, por exemplo, Pandas Data Reader, para poder visualizar dados de comportamento dos ativos na bolsa e simular e criar regras aqui no Python, fazer backtests para tentar verificar como que essas estratégias se comportaram no tempo. Então o Python ele vai ser uma ferramenta fundamental para que vocês peguem, aprendam todas essas informações que são passadas na internet, mas peguem elas e testem, e pensem com a própria cabeça e tirem as próprias conclusões. Não aceitem regras ou não aceitem dogmas que são passados sem ninguém ter verificado historicamente e apresentar em dados como essas regras se comportam. A Asimov Finance só está de pé há 5 anos porque a gente sabe fazer esse tipo de operação. Em 2020, para vocês terem uma ideia, a gente até tentou levar esse conceito para operar arbitragem no mercado de dólar, a gente não foi bem sucedido. Então ganhar dinheiro no mercado é difícil. Mesmo eu, que faço parte de uma equipe grande, com bastante experiência em programação, implementação de estratégias, simulação, ainda assim também tenho casos que não são bem sucedidos no mercado. Então se vocês querem operar, por exemplo, essas coisas de casa, fiquem receosos porque é difícil. Se fosse fácil, estaria todo mundo fazendo. Ok? Então, essas são as dicas de hoje. Espero que tenham gostado. Sugestões, deixem nos comentários ou mesmo falem com a gente lá no Instagram. Forte abraço e até a próxima.